Pare um momento, porque o que você está prestes a ouvir não é motivação barata, nem frases bonitas para se sentir bem. São verdades cruas, diretas e tão poderosas que, se você as aplicar todas as manhãs, podem reprogramar sua mente mais rápido do que anos de reclamações ou desculpas. Não são simples palavras, são ferramentas mentais, choques de realidade e lembretes que devolverão o controle da sua vida quando você mais precisar. A maioria acorda todos os dias carregando as mesmas preocupações, repetindo os mesmos erros e esperando que algo mude sem mudar nada. Você não vai fazer isso. Hoje aqui, você vai ouvir frases que não apenas despertam sua mente, mas que o obrigam a agir. Prepare-se, porque algumas vão doer, outras vão fazer você sorrir, mas todas vão empurrá-lo a levantar-se com a determinação de um guerreiro. Se você deixá-las entrar, nunca mais começará um dia igual. Antes de começar, quero que faça algo importante. Vá agora mesmo aos comentários e escreva: hoje decido meu destino, sou estoico. Faça isso com convicção, não apenas como palavras ao vento. Escreva para que fique gravado na sua mente, para que seu subconsciente receba como uma ordem e comece a trabalhar nessa direção. Que seja o seu compromisso público consigo mesmo, uma declaração de que hoje você assume o controle, de que não vai continuar vivendo no piloto automático. Porque cada vez que você escreve, está reforçando a ideia de que você tem o poder de conduzir sua vida, não importa o que aconteça lá fora. Não pense demais, vá, comente e depois continue ouvindo, porque o que vem a seguir vai potencializar esse compromisso que você acabou de assumir. Ensinamento 1: quando você aprende a sobreviver sem ninguém, pode sobreviver a qualquer coisa. Quando você entende que o seu valor não depende da presença, aprovação ou companhia de ninguém, algo muda profundamente dentro de você. Você já não caminha com medo de ficar sozinho, nem se agarra a relacionamentos ou situações por temor de não saber o que fazer sem eles. A solidão deixa de ser um inimigo e se transforma em um lugar de descanso, clareza e força. Aprender a estar consigo mesmo, sem depender de que outros preencham seus vazios, é um ato de poder silencioso que transforma a maneira como você enfrenta a vida. A independência emocional não significa que você não precise de ninguém ou que deva viver isolado, significa que o seu equilíbrio não se desmorona se as pessoas mudam, se afastam ou até mesmo falham com você. A verdade é que o mundo está em constante movimento. O que você tem hoje, amanhã pode mudar. Se a sua paz está atada a fatores externos, o seu bem-estar será tão instável quanto aquilo a que você se apega. Por isso, aprender a construir a sua própria base emocional é como levantar uma fortaleza interior, nada nem ninguém poderá derrubá-la. Comece reconhecendo que a sua felicidade não é responsabilidade de mais ninguém além de você. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que estarão completas quando encontrarem a pessoa certa ou quando o seu entorno for perfeito. Essa ilusão cria dependência e a dependência é a raiz da insegurança. Se você baseia a sua estabilidade nos outros, vive com a constante ansiedade de que algo mude. E cedo ou tarde, tudo muda. Trabalhar no seu bem-estar emocional implica se conhecer profundamente. Pergunte-se: o que eu preciso para me sentir em paz? Quais atividades realmente me nutrem? Quais limites devo estabelecer para proteger a minha energia? Dedicar tempo a essas respostas é essencial, porque é aí que você constrói uma vida que não desmorona diante dos movimentos do mundo exterior. Quando você aprende a se dar aquilo que antes esperava dos outros, se torna a sua própria fonte de apoio. A autossuficiência emocional se desenvolve praticando momentos de solidão de maneira consciente.
Não falo de se desconectar completamente, mas de passar tempo consigo mesmo sem distrações, sem telefone, sem buscar preencher o silêncio. É aí que você descobre que pode desfrutar da própria companhia, refletir, curar e reorganizar os seus pensamentos. No início pode ser desconfortável, mas com o tempo se torna um dos maiores prazeres não precisar de nada para estar bem. Também implica deixar de buscar validação externa de forma constante. As redes sociais, a opinião dos outros, a necessidade de aprovação, tudo isso alimenta a dependência emocional. Quando você aprende a validar as suas próprias decisões, a confiar nos seus critérios e a se sustentar mesmo quando outros não concordam, você deixa de viver em função do que o mundo espera de você e começa a viver de acordo com quem você realmente é. Segundo o estoicismo, quem domina o seu interior, domina qualquer circunstância. A verdadeira liberdade está em não ser escravo das ausências nem das presenças. Quando você é emocionalmente independente, isso não significa que não ame, que não crie vínculos ou que não aproveite a companhia de outros. Significa que o seu amor e a sua felicidade não são correntes, mas escolhas livres. Você pode compartilhar a sua vida sem medo de se perder em outra pessoa. Pode dar sem esperar e receber sem se apegar. Isso não se constrói da noite para o dia, mas cada passo que você dá em direção à sua própria autossuficiência o torna mais forte. Comece cuidando da sua saúde mental como cuida do seu corpo. Estabeleça rotinas que o mantenham estável, mesmo que tudo ao redor esteja caótico. Aprenda a respirar antes de reagir, a pausar antes de decidir e a falar consigo mesmo com o mesmo carinho que daria a alguém que ama. O resultado de tudo isso é uma estabilidade que ninguém pode abalar. Você pode atravessar rompimentos, perdas, mudanças drásticas e continuar de pé. Não porque não sinta dor, mas porque aprendeu a não depender de nada nem de ninguém para curar e seguir adiante. E quando você atinge esse ponto, já não teme o que possa vir, porque sabe que aconteça o que acontecer, tem as ferramentas internas para sobreviver. Nesse momento, você descobre que a sua vida já não se trata de evitar a solidão, mas de escolher com quem compartilhar o seu tempo a partir da liberdade e não da necessidade. E aí, a independência emocional se torna a sua maior riqueza, porque quando você aprende a sobreviver sem ninguém, realmente pode sobreviver a qualquer coisa. Ensinamento 2. Por mais que você sofra, o ontem não mudará, e a angústia não escreverá o futuro. Às vezes, sua mente insiste em levá-lo repetidas vezes a cenas que já passaram, como se revisar cada detalhe pudesse reescrever a história. Mas a verdade é que o passado não se move, não muda, não se ajusta aos seus lamentos. O que foi, já está selado. Por mais que você repita na sua cabeça, por mais que tente dar um sentido diferente, os fatos não vão se alterar. E enquanto você está preso ali, o presente passa e você o está deixando ir. Por outro lado, a preocupação constante com o que está por vir é igualmente paralisante. Você acredita que pensar em todos os possíveis cenários vai prepará-lo melhor, mas na realidade, o único resultado é viver em um estado de tensão que drena sua energia e rouba sua capacidade de aproveitar o agora. O irônico é que, na maioria das vezes, aquilo que você tanto temia nem sequer acontece, e você acaba se desgastando por fantasmas que só existiam na sua mente. Quando sua mente está ocupada entre o que já não pode tocar e o que ainda não chegou, o único tempo que você pode usar para mudar sua vida, este momento, escapa por entre os dedos. É como se você caminhasse por uma ponte olhando o tempo todo para trás ou para frente, sem ver onde pisa. E é assim que você tropeça no que está bem à sua frente. O primeiro passo é aceitar que o passado não tem mais poder do que aquele que você lhe dá. Não se trata de esquecer o que aconteceu,
mas de compreender que revivê-lo uma e outra vez não o muda. A única coisa que realmente você pode fazer com ele é aprender e usar essa experiência para agir melhor agora. Apegar-se ao passado é como tentar remar com a âncora lançada. Não importa o quanto se esforce, você não vai avançar. Com o futuro acontece algo semelhante, você não pode controlá-lo, apenas influenciá-lo com o que faz no presente. A preocupação crônica é uma ilusão de controle, como se pensar em todas as variáveis pudesse garantir o resultado. Mas a vida não funciona assim. O que você pode fazer é se preparar, tomar decisões conscientes e se manter flexível para se adaptar ao que vier. E isso só é possível aqui, no agora. Segundo o estoicismo, apenas o presente está em nossas mãos. O passado é imutável e o futuro incerto, mas este instante é real e passível de ação. Para se concentrar no presente, comece treinando sua atenção. Observe o que tem ao seu redor, ouça de verdade as pessoas quando falam com você e envolva-se 100% na tarefa que está realizando. Cada vez que sua mente tentar levá-lo ao passado ou ao futuro, traga-a de volta com suavidade, mas com firmeza. Não é um exercício de um dia, é uma prática diária que, com o tempo, devolve a você uma sensação de controle real sobre a sua vida. Também ajuda a estabelecer limites mentais. Se perceber que está caindo em ciclos de pensamento sobre algo que já aconteceu, faça uma pausa física, levante-se, caminhe, respire profundamente. Mudar de ambiente interrompe o ciclo mental e lembra que a vida continua acontecendo fora da sua cabeça. E se a preocupação com o futuro dominar, direcione sua atenção para uma ação concreta que você possa fazer agora mesmo e que o aproxime do resultado desejado. Libertar-se do peso do passado e da ansiedade pelo futuro não significa que você não planeje nem reflita. Significa que não permite que essas duas forças o arrastem ao ponto de deixá-lo imóvel. O passado é seu mestre, não sua prisão. O futuro é sua possibilidade, não seu carrasco. Quando você consegue viver assim, a paz mental deixa de ser um conceito abstrato e se torna seu estado natural. Você percebe que tem mais clareza para tomar decisões, mais energia para agir e mais presença para desfrutar das pequenas coisas que antes passavam despercebidas. E aqui está a chave: o presente é a única coisa que você realmente pode perder. Se o deixar escapar perseguindo sombras do passado ou medos do futuro, você o perde para sempre. Mas se o abraçar, se o usar, se o viver de verdade, não importa o que tenha acontecido nem o que esteja por vir, porque você terá vivido plenamente o único momento que realmente existe. Ensinamento 3. Não assuma emoções que não lhe pertencem. O seu equilíbrio vale mais do que a aprovação. Se você vive tentando resgatar todos os seus problemas emocionais, cedo ou tarde, acabará afundando junto com eles. Ensinamento 3. Não assuma emoções que não lhe pertencem. O seu equilíbrio vale mais do que a aprovação. Não porque não tenha boas intenções, mas porque carregar o que não lhe pertence desgasta sua energia, turva sua clareza e rouba a sua paz. Há pessoas que, consciente ou inconscientemente, tornam-se despejadores constantes do próprio drama, e se você não aprender a impor um limite, acabará absorvendo emoções que não são suas e que vão impedir o seu avanço. Ser apoio para alguém não significa assumir a dor como se fosse sua. Significa estar presente, ouvir, acompanhar, mas sem se transformar em um recipiente onde tudo de negativo se acumula. Quando você permite que as emoções dos outros penetrem e permaneçam em você, começa a viver a vida deles em vez da sua. E é aí que, sem perceber, suas prioridades se desorganizam e seus limites se desfazem. Colocar limites não é egoísmo, é amor próprio e também respeito pelo outro.
Porque quando você se recusa a carregar o que não lhe cabe, está enviando uma mensagem clara: confio que você pode lidar com isso. Você dá àquela pessoa a oportunidade de se fortalecer, em vez de perpetuar sua dependência emocional. Caso contrário, não só você se esgota, como também impede o crescimento dela. É fundamental reconhecer os sinais de que está absorvendo mais do que pode suportar. Aquela sensação de cansaço depois de conversar com alguém, o mau humor sem motivo aparente ou a percepção de que sua mente continua presa nos problemas de outra pessoa são indicadores claros de que você cruzou uma linha invisível. Nesse momento, a sua tarefa não é aguentar mais, e sim recuar e proteger o seu espaço emocional. Aprender a dizer: estou aqui para você, mas você é responsável pelas suas emoções é libertador. Não porque você deixe de se importar, mas porque percebe que a verdadeira ajuda não é carregar alguém, e sim ensiná-lo a caminhar. Isso exige firmeza, mas também compaixão. Não se trata de cortar vínculos, mas de reconfigurá-los de forma que você não se autodestrua no processo. Lembre-se de que, toda vez que você diz sim para carregar um peso que não é seu, está dizendo não para o seu bem-estar, seu foco e sua energia. E esses são os recursos de que você precisa para o seu próprio crescimento. Ninguém pode lhe dar uma vida plena se você mesmo está tirando isso de si ao absorver o caos alheio. Segundo o estoicismo, a paz interior é inviolável e não deve ser cedida a emoções externas. A sua mente é o seu domínio sagrado. Para preservar o seu equilíbrio, comece praticando a observação consciente. Pergunte-se, sempre que alguém lhe compartilhar seus problemas, isto é algo que eu posso ajudar a resolver ou é algo que só posso acompanhar? Se for o segundo caso, não se envolva emocionalmente além do necessário. Ouvir não é absorver e acompanhar não é carregar. Estabelecer limites firmes e amorosos é uma arte. Não se trata de erguer muros frios, mas de demarcar o espaço que lhe permite continuar sendo você sem ser invadido. Por exemplo, se alguém sempre liga para descarregar a própria frustração, você pode oferecer um tempo limitado para ouvir ou propor conversar em um momento em que esteja equilibrado, para não ficar drenado. Também é fundamental aprender a se retirar de conversas ou ambientes que constantemente alimentam a queixa, o vitimismo ou o drama. Você não tem a obrigação de permanecer onde a sua paz é sacrificada. As pessoas que realmente o valorizam vão entender e respeitar os seus limites, as que não provavelmente estavam mais interessadas no que recebiam de você do que no seu bem-estar. Quando você faz da sua paz uma prioridade, descobre que seus relacionamentos mudam. Você já não atrai tanto quem busca um salvador, mas sim quem valoriza a reciprocidade e a responsabilidade emocional. Começa a desfrutar de vínculos mais equilibrados, onde dá e recebe sem sentir que está se esvaziando. E o melhor de tudo é que sua energia se libera para o que realmente importa: o seu próprio crescimento, suas metas, sua saúde mental. Porque quando entende que as emoções dos outros não são sua responsabilidade, você deixa de viver com uma mochila que nunca foi sua e começa a caminhar mais leve, mais livre e mais fiel a si mesmo. Ensinamento 4. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O sucesso não é um acidente e tampouco é um golpe de sorte que surge do nada. O sucesso é o resultado da repetição diária de ações que muitas vezes ninguém vê, que raramente são aplaudidas e que quase nunca são confortáveis. Por isso esta frase é tão contundente: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É uma maneira de lembrar que não existem atalhos reais, que toda meta alcançada tem por trás horas de esforço, disciplina e sacrifício que não se negociam. Quando você entende isso, deixa de esperar resultados imediatos.
Passa a enxergar o seu progresso como uma construção e não como um prêmio que alguém deve entregar. As pessoas que fracassam geralmente não é por falta de talento, mas porque desistem rápido demais ou não estão dispostas a pagar o preço que a constância exige. O trabalho diário, muitas vezes repetitivo, é o que molda o seu caráter e fortalece o seu foco. Cada vez que sentir que não tem vontade, lembre-se de que a vontade é instável, mas a disciplina é o que sustenta tudo quando a motivação desaparece. É fácil agir quando se está inspirado, mas o que realmente faz a diferença é o que você faz quando não está. O sucesso não é determinado pelo que você faz em um dia, mas pelo que decide fazer todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém o parabeniza. Também é importante entender que trabalhar não significa apenas fazer mais, mas fazer melhor. A constância sem direção pode se transformar em desgaste inútil. Por isso, o trabalho que leva ao sucesso exige foco, saber quais tarefas realmente o aproximam da sua meta e quais são apenas distrações disfarçadas de produtividade. Concentre-se no essencial, elimine o que não soma, e verá como o seu avanço acelera. Haverá dias em que você sentirá que o progresso é mínimo, quase invisível. E é nesse ponto que muitos desistem. Mas pense em um agricultor, ele não colhe no mesmo dia em que planta. Entre plantar e colher, há cuidado, paciência e trabalho constante, mesmo sem ver resultados imediatos. O mesmo acontece com as suas metas. O fruto chega para quem se mantém firme quando parece que nada está acontecendo. Segundo o estoicismo, a verdadeira grandeza não está no resultado final, mas na força de continuar trabalhando com constância, sem depender da recompensa imediata. Repetir esta frase todos os dias é um lembrete de que você não tem direito de esperar antes de fazer o esforço necessário. Nos momentos de cansaço ou dúvida, pergunte-se: estou agindo como alguém que quer sucesso ou como alguém que apenas sonha com ele? Essa pergunta, se respondida com honestidade, o colocará de volta no caminho. Cerque-se de pessoas que valorizem o esforço e não apenas a conquista. Porque quando você se rodeia de quem entende o processo, não precisa justificar por que está trabalhando enquanto outros descansam, ou porque diz não ao que o afasta do objetivo. Essas pessoas serão um espelho que lhe lembrará que o trabalho duro não é um fardo, mas um investimento. Você também deve aprender a celebrar os pequenos progressos. Não espere chegar à meta para reconhecer os seus avanços, pois isso fará com que o caminho pareça interminável. Cada passo é uma prova de que você está cumprindo a sua parte. Reconhecer isso lhe dará energia para continuar. O sucesso não é uma meta fixa, mas um estado de avanço constante. Sempre haverá um novo nível, um novo desafio, uma nova oportunidade de superação. E cada um desses degraus continuará exigindo o mesmo trabalho, disciplina e foco. Por isso, da próxima vez que ouvir alguém falar sobre fórmulas rápidas para vencer, lembre-se de que, se existe um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, esse lugar é no dicionário, e apenas lá. Na vida real, a ordem sempre será primeiro o esforço e depois a recompensa. E quando você aceita isso, deixa de esperar milagres e começa a construir resultados. Ensinamento 5. Se você não desenhar o seu próprio plano de vida, cairá no plano de outra pessoa. Se você não se sentar para criar o seu próprio plano de vida, inevitavelmente acabará cumprindo o plano de outra pessoa. E vou lhe dizer algo: esse plano não será feito para que você ganhe, mas para que seja útil aos interesses de outra pessoa. Não porque sempre exista má intenção, mas porque, se você não decidir para onde vai, o mundo decidirá por você e o colocará no papel que mais lhe convém, não naquele que você quer. Quando você não tem um plano próprio, cai na inércia de fazer o que os outros esperam de você. Pode até cumprir objetivos,
trabalhar duro e até receber aplausos, mas no fundo sentirá um vazio, porque não está construindo a sua vida e está edificando a de outra pessoa. E o mais perigoso é que podem passar anos até que você perceba isso. Desenhar o seu plano de vida não significa ter tudo resolvido de imediato, significa estabelecer um rumo claro. Pergunte-se: o que quero alcançar? Que tipo de pessoa quero ser? Como quero que seja o meu dia a dia? Não se trata apenas de metas materiais, mas de estilo de vida, valores, relacionamentos e propósito. Quanto mais claro isso estiver, menores serão as chances de acabar seguindo um caminho que não é seu. O problema é que muitas pessoas evitam criar o próprio plano por medo de errar, medo de ser difícil demais, medo de se decepcionar caso não consigam. Mas o que elas não percebem é que não decidir também é decidir, e é decidir mal. Porque cada dia que você vive sem direção é um dia avançando em um caminho que provavelmente não levará aonde você sonha. Ter um plano próprio lhe dá um filtro para dizer sim ou não às oportunidades. Sem esse filtro, qualquer coisa que pareça boa o seduzirá e você acabará pulando de um projeto a outro, de um trabalho a outro, de um sonho emprestado a outro, sem construir nada sólido para si. O plano não precisa ser perfeito. Na verdade, com o tempo você vai ajustá-lo, corrigi-lo e aperfeiçoá-lo. Mas o importante é que ele exista, porque um plano imperfeito sempre será melhor do que viver à deriva. Um plano é como um mapa. O terreno pode mudar, mas pelo menos você saberá em que direção caminhar. Segundo o estoicismo, quem não governa o próprio rumo é governado pelas circunstâncias, e perder o controle da própria vida é a maior escravidão. Para começar a desenhar o seu plano, divida a sua vida em áreas pessoal, profissional, emocional, espiritual, financeira e física. Em seguida, em cada uma delas, escreva como quer estar em 1, 3 e 5 anos. Depois, defina quais ações concretas precisa tomar para se aproximar dessa visão. Seja simples, mas claro. Não diga quero ser mais saudável, diga vou treinar 4 vezes por semana e melhorar minha alimentação eliminando o que me tira energia. Uma vez que tenha o seu plano, comporte-se como o arquiteto e o operário da sua vida ao mesmo tempo. Não basta desenhar, é preciso executar. E é aqui que a disciplina entra em cena. Não espere sentir-se motivado todos os dias, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que, se você for constante, um dia olhará para trás e verá que já está vivendo boa parte do que um dia foi apenas um esquema no seu caderno. Tenha em mente que haverá pessoas que tentarão desviá-lo. Algumas farão isso de forma sutil, oferecendo algo melhor do que o seu plano, outras com pressão direta. Mas se o seu plano estiver bem definido, você saberá quando dizer não sem sentir culpa. Um não firme hoje é um sim gigante para a sua vida no futuro. E o mais valioso é que, quando segue o seu próprio plano, cada vitória, por menor que seja, se sente autêntica. Você não está cumprindo um roteiro alheio, está escrevendo a sua própria história. E isso traz uma satisfação que nenhum reconhecimento externo pode igualar. Por isso, assuma o controle antes que outra pessoa o faça por você. Você não precisa que o seu plano seja perfeito, só precisa que ele seja seu. Porque se você não desenhar a sua vida, passará toda a sua existência construindo a de outro, e um dia acordará se perguntando por que nunca viveu a sua. Ensinamento 6. Não desperdice energia lutando contra coisas que estão fora do nosso controle. Há batalhas que não são vencidas porque simplesmente não deveriam ser travadas. E mesmo assim, gastamos horas, dias e até anos tentando mudar o que simplesmente não está em nossas mãos. Discutimos com a realidade como se ela pudesse nos ouvir, como se adaptasse às nossas queixas. Mas a verdade é que lutar contra o que está fora do seu controle é como socar a água. Você não a fere,
apenas se desgasta. Pense em quantas vezes você já perdeu a paz por algo que não podia mudar. Uma decisão alheia, o clima, um erro do passado, uma atitude que não depende de você. É como se deixasse que outra pessoa tivesse um controle remoto sobre o seu ânimo, aumentando e diminuindo a sua energia à vontade. E o mais irônico é que esse alguém, muitas vezes, nem sequer tem consciência do que provoca em você. Cada minuto que você investe lutando contra o imutável é um minuto que não investe naquilo que está sob a sua influência. Essa é a armadilha, enquanto se desgasta com o impossível, negligência o possível. Você fica sem força para mudar o que realmente poderia melhorar, porque a desperdiçou tentando reescrever o que não pode ser mudado. Aprender a soltar não é resignação, é inteligência emocional. Significa reconhecer onde a sua energia é útil e onde ela se perde. Não é fechar os olhos para o que acontece, mas abri-los para ver com clareza o que está na sua zona de ação e o que não está. Para fazer isso, comece se fazendo uma pergunta-chave sempre que algo o incomodar: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, a sua tarefa não é lutar, é se adaptar. Não se trata de passividade, mas de estratégia. Quando você aceita que algo não depende de si, libera espaço mental para se concentrar no que pode mover, influenciar ou construir. Isso não significa que seja fácil. Há coisas que você gostaria de mudar com todas as suas forças. Mas lembre-se, o seu poder está em decidir como responde, não em forçar o mundo a responder como você quer. O sofrimento desnecessário nasce da expectativa de que tudo se ajuste aos seus desejos. E isso nunca acontecerá. Segundo o estoicismo, a paz é alcançada não quando você controla tudo, mas quando deixa de tentar controlar o incontrolável. Um bom exercício é fazer uma lista do que o preocupa e dividi-la em duas colunas: o que você pode mudar e o que não pode. Ver isso por escrito o obriga a ser honesto. Muitas vezes, você vai perceber que 80% das suas preocupações estão na coluna do incontrolável. Nessa parte, o seu único trabalho é aceitar, adaptar-se e mover o foco para outra coluna. Outra ferramenta é a respiração consciente. Sempre que sentir a urgência de lutar contra algo que não pode mudar, pare, respire fundo e repita: isso não depende de mim. Esse lembrete não apaga o problema, mas lhe dá perspectiva para não reagir de forma impulsiva e desgastante. Você também deve aprender a impor limites internos. Às vezes, o que não se controla não é uma situação pontual, mas o comportamento de alguém próximo. Você pode escolher não participar de discussões inúteis, não se envolver em provocações, não continuar explicando algo para quem não quer entender. É aí que o autocontrole se torna a sua maior arma. Quando consegue fazer isso, algo muda, a sua energia deixa de se dispersar e se concentra no que realmente importa. As suas ações começam a dar frutos, porque agora estão direcionadas a objetivos alcançáveis. E você descobre que tem mais clareza mental, mais calma e mais força para avançar. Porque o verdadeiro desperdício não é as coisas não saírem como você quer, mas você deixar de trabalhar no que poderia transformar por estar lutando com o que nunca mudará. E quando você deixa de lutar contra o que está fora do seu controle, não se torna fraco, torna-se livre. Ensinamento 7. Não prenda a respiração esperando que as pessoas o amem como você as ama. Esperar que alguém o ame com a mesma intensidade, entrega ou forma com que você ama é como prender a respiração esperando que o mundo se adapte ao seu ritmo. Não é apenas inútil, também é desgastante. As pessoas amam de maneiras diferentes, com intensidades distintas, com seus próprios tempos e limitações. E se você condiciona a sua paz ou o seu valor a ser correspondido exatamente como deseja, está se acorrentando a uma expectativa que não está sob o seu controle.
Muitos acabam frustrados porque sentem que dão mais do que recebem, mas essa sensação nasce de ter transformado o amor em uma transação: eu te dou para que você me dê igual ou mais. O problema é que o amor autêntico não funciona assim. Se você ama apenas para receber algo em troca, o que está fazendo não é amar, é negociar. E a negociação, quando se trata de afeto, geralmente termina em decepção. Você não pode controlar como os outros o amam, mas pode controlar a qualidade do amor que oferece. Se o seu cuidado, seu carinho e sua lealdade dependem do quanto você recebe, eles não são genuínos, são condicionais. E a ironia é que os relacionamentos mais plenos são aqueles onde o amor é dado livremente, sem medir, sem estar o tempo todo com a balança na mão. Isso não significa aceitar qualquer coisa ou permanecer onde não é valorizado. Significa entender que o seu valor não é definido pelo amor que outra pessoa lhe dá, mas pela maneira como você decide amar. Há uma enorme diferença entre dar livremente e dar para implorar atenção. O primeiro é força, o segundo dependência. As expectativas rígidas são um veneno silencioso. Criam ressentimento quando não são atendidas e distorcem a essência do vínculo. É como se você colocasse uma condição invisível: vou amar você desde que cumpra esta cota emocional. Mais cedo ou mais tarde, a outra pessoa sentirá a pressão e o amor se transformará em obrigação, e o que é obrigação deixa de ser livre. Segundo o estoicismo, a única coisa que você pode governar é a sua própria mente e as suas ações. O coração dos outros nunca estará sob o seu controle. Para viver relacionamentos mais saudáveis, pratique o amor sem agenda oculta. Faça o exercício de oferecer algo sem esperar resposta. Uma mensagem, um gesto, um detalhe, e não verificar se isso será retribuído. Isso treina a sua mente para apreciar o ato de amar e não a recompensa. E se você perceber que o relacionamento não flui, que é sempre você quem sustenta tudo, então a solução não é exigir que o amem mais, mas repensar se quer continuar ali. O amor saudável se constrói entre pessoas que, mesmo não sendo idênticas na forma de sentir, se escolhem e se cuidam de maneira livre e recíproca. Nem todos poderão amá-lo como você amaria, e está tudo bem. O objetivo não é uniformizar o amor, mas encontrar compatibilidade e equilíbrio. Se perceber que vive medindo o que dá e o que recebe, pare e pergunte a si mesmo: estou amando ou tentando comprar amor? Essa pergunta, embora desconfortável, pode poupá-lo de anos de desgaste. Também é fundamental trabalhar a sua autossuficiência emocional. Se você depende do amor externo para se sentir valioso, viverá como um mendigo afetivo, sempre esperando, sempre implorando, sempre frustrado. Mas se construir um amor sólido por si mesmo, poderá dar sem medo, porque saberá que o seu bem-estar não se quebra caso não receba o que espera. Quando você deixa de prender a respiração esperando que o amem da mesma forma, algo muda, você respira, flui e começa a se relacionar a partir da liberdade e não da necessidade. Isso abre espaço para vínculos mais genuínos, onde ninguém se sente obrigado e ambos se sentem escolhidos. Por isso, lembre-se: ame como escolher amar, mas não coloque a sua paz nas mãos de como o outro decidir fazê-lo. Porque o verdadeiro amor, o que não sufoca, é aquele que se dá de coração aberto e mãos livres. Ensinamento 8. Não espere alcançar a sua meta para sentir orgulho de si mesmo. Comemore cada passo que der. Se você só se permite sentir orgulho quando alcançar a meta final, estará roubando de si a alegria de todo o caminho que o leva até lá. Viver assim é como escalar uma montanha com os olhos fixos apenas no topo, ignorando a vista, o ar fresco e cada metro que já subiu. O problema é que, se o topo demorar a chegar, e quase sempre demora, você passará a maior parte do tempo sentindo-se incompleto, como se ainda não fosse suficiente. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo é uma prova de que está avançando. Pode não ser espetacular, pode não ser perfeito ou nem ser visto por ninguém, mas continua sendo uma vitória.
Pensar que apenas o resultado conta é esquecer que esse resultado não existiria sem os pequenos avanços que o constroem. Comemorar esses avanços não é conformismo, é combustível emocional. O erro que muitos cometem é pensar que a motivação virá sozinha quando alcançarem algo grande. Mas a realidade é que a motivação se alimenta ao reconhecer que hoje você já fez algo que o aproxima, mesmo que um pouco da sua meta. Se não comemorar, sua mente não registra o progresso, e você começará a sentir que está sempre igual, que nada muda, que todo esforço é em vão. Quando aprende a reconhecer seus avanços diários, não precisa esperar meses ou anos para sentir satisfação. Esse orgulho diário é o que mantém a constância, mesmo quando a meta parece distante. Ele permite que você aproveite o processo, e um processo que se aproveita é muito mais fácil de sustentar no tempo. Não estou dizendo para se conformar com menos, mas para valorizar o que está construindo hoje enquanto continua avançando para o que deseja amanhã. Às vezes o sucesso não vem como um salto enorme, mas como centenas de passos pequenos que, somados, levam você mais longe do que imaginava. Segundo o estoicismo, a virtude está no caminho, não apenas no destino. Viver bem é agir bem a cada passo presente. Para aplicar isso, crie um hábito de reconhecimento diário. Antes de dormir, pergunte-se: o que eu fiz hoje que me aproximou da minha meta? Pode ser algo grande, como concluir um projeto, ou algo simples, como dedicar 10 minutos para melhorar uma habilidade. Escreva. Ter isso registrado impede que sua mente esqueça que já está avançando. Você também pode celebrar simbolicamente essas conquistas, tirar um momento para si, ouvir sua música favorita, saborear um café com calma, fazer algo que o lembre de que o que fez hoje importa. Não espere que alguém reconheça, porque muitas vezes ninguém verá o seu esforço. Aprenda a se aplaudir. Outra chave é ajustar a sua definição de progresso. Às vezes, avançar significa aprender com um erro ou resistir a uma tentação que antes o fazia retroceder. O simples fato de hoje ter escolhido melhor do que ontem já é motivo para sentir orgulho. Isso muda a sua relação com o tempo. Quando não comemora o processo, tudo parece lento e frustrante. Quando comemora, cada dia ganha sentido. Você acorda com mais ânimo porque sabe que não precisa esperar anos para sentir-se vencedor. Hoje já pode ser mesmo que ainda não tenha chegado ao final. E o mais importante, comemorar cada passo protege contra o abandono. A maioria das pessoas desiste não porque não possa alcançar, mas porque sente que não está avançando o suficiente. Ao reconhecer cada pequena conquista, você se dá provas constantes de que está sim se movendo, e isso mantém viva a força para continuar. Por isso, não coloque o seu orgulho em espera até chegar à meta. Comece a senti-lo agora, em cada passo, em cada esforço, em cada momento em que escolheu seguir em frente quando poderia ter desistido. Porque se esperar chegar para se celebrar, terá perdido a chance de aproveitar a jornada, e a jornada é, na verdade, a maior parte da vida. Ensinamento 9. A honestidade é um presente caro, não a espere de gente barata. A honestidade é um presente caro, e por isso você não pode esperar recebê-la de pessoas que não conhecem o seu valor. Há quem esteja tão acostumado a mentir, a esconder ou a dizer o que o outro quer ouvir, que quando fala a verdade, na realidade apenas disfarça as palavras para sua própria conveniência. Esperar sinceridade de alguém assim é como esperar que um ladrão devolva o que roubou, não está na sua natureza fazê-lo. A honestidade não é apenas dizer o que pensa, é ter a coragem de fazê-lo, mesmo que incomode, mesmo que não traga benefícios imediatos, mesmo que signifique que outros não o vejam da mesma forma. É por isso que ela é tão valiosa, porque exige integridade. E integridade não se finge. Quando você entende isso, deixa de se decepcionar com as mentiras de pessoas que nunca mostraram ser dignas da sua confiança. O problema é que às vezes, idealizamos as pessoas,
Damos a elas um valor que nunca demonstraram ter e depois nos surpreendemos quando não correspondem a esse padrão. Mas a realidade é que nem todo mundo é capaz de pagar o preço que a honestidade exige: coragem, coerência e respeito. Praticar a honestidade também implica um compromisso consigo mesmo. Você não pode exigir transparência se também joga com meias-verdades ou se cala diante do que sabe que deve dizer. Ser honesto nem sempre é fácil, porque pode trazer desconforto e conflito, mas também é o que filtra a sua vida de pessoas e situações falsas. Cada vez que você escolhe dizer a verdade, está construindo relacionamentos sobre bases firmes. Segundo o estoicismo, a virtude está acima da conveniência, e a verdade é o alicerce sobre o qual se constrói uma vida honrada. Cerque-se de pessoas que valorizam a verdade, mesmo quando ela não é bonita. Aqueles que se atrevem a dizer o que você precisa ouvir, e não o que quer ouvir, são os que realmente se importam com você. Eles entendem que a honestidade é um ato de respeito, não de crueldade. Para aplicar isso na sua vida, comece observando as reações das pessoas quando você é sincero. Quem o respeita ficará, mesmo que sua franqueza cause incômodo. Quem só busca complacência se afastará. E está tudo bem, porque a honestidade, como tudo que é valioso, atrai quem a merece e afasta quem não. Também é importante estabelecer limites claros com quem você já viu que não é honesto. Não se trata de odiar, mas de não colocar a sua confiança em mãos inseguras. Pare de contar seus planos a quem os distorce, de pedir opiniões a quem não sabe dizer a verdade, de abrir seu coração a quem já mostrou não saber cuidá-lo. Lembre-se de que a honestidade não só fortalece os seus relacionamentos com os outros, como também com você mesmo. Mentir para si, minimizar seus erros ou inventar desculpas para se justificar é um ato silencioso de sabotagem que destrói a autoestima. Olhar-se no espelho e saber que vive de acordo com os seus princípios traz uma paz que nenhuma mentira pode comprar. Quando você começa a praticar a honestidade como um hábito, algo poderoso acontece. Você para de perder tempo com pessoas que vivem na falsidade. Seus relacionamentos se tornam menos numerosos, mas muito mais profundos. O filtro que a verdade cria ao seu redor é um dos maiores presentes que você pode se dar. Por isso, lembre-se, a honestidade é cara porque exige algo que poucos estão dispostos a dar. Não a ofereça a qualquer um, não a espere de quem não sabe apreciá-la e nunca a traia em si mesmo. Porque quando você escolhe viver na verdade, se liberta do peso de manter aparências e começa a atrair quem também decidiu viver assim. É aí, e apenas aí, que os relacionamentos se tornam autênticos, sólidos e dignos da sua confiança. Ensinamento 10. Se você puder fazer o que sabe fazer de melhor e ser feliz, estará mais à frente na vida do que a maioria. Se você pode acordar todos os dias e se dedicar ao que sabe fazer de melhor, e isso ainda o deixa feliz, já está mais à frente do que a maioria das pessoas. Porque muita gente vive presa a trabalhos, rotinas e responsabilidades que não inspiram, que não alimentam o espírito, que servem apenas para sobreviver, mas não para viver. E o mais triste é que aceitam essa vida como se fosse a única opção. O verdadeiro sucesso nem sempre se reflete em números, títulos ou propriedades. O verdadeiro sucesso é poder dizer: estou vivendo de acordo com o que sou, com o que amo, com o que me apaixona. É sentir que os seus dias têm sentido, que o seu tempo não é apenas uma contagem regressiva, mas um espaço para criar, contribuir e aproveitar. A maioria vive acreditando que primeiro é preciso se sacrificar durante anos em algo que não gosta para depois, talvez, fazer o que ama. Mas essa mentalidade é a felicidade, deixando-a sempre para um futuro incerto. A verdade é que, se você não buscar uma forma de integrar aquilo que ama na sua vida agora, o tempo vai passar e sempre haverá uma desculpa para não fazer.
Descobrir o que você sabe fazer de melhor e o que realmente gosta não é um luxo, é uma necessidade se quer viver plenamente. Pode ser que isso não se torne imediatamente o seu sustento, mas pode fazer parte da sua rotina diária. E com o tempo, se houver constância e estratégia, pode se transformar na sua principal fonte de renda e satisfação. Segundo o estoicismo, a verdadeira riqueza é viver de acordo com a própria natureza, agindo conforme as nossas virtudes e talentos. Para aplicar isso, primeiro é preciso autoconhecimento. Faça uma lista das atividades que o fazem perder a noção do tempo, das habilidades que os outros reconhecem em você, daquilo que faria mesmo se não recebesse nada em troca. Aí estão pistas muito claras do seu caminho. Depois encontre uma forma de dar espaço a elas no seu dia, nem que seja por alguns minutos. É a constância que transforma uma paixão em um pilar da sua vida. Não espere que tudo esteja perfeito para começar. Muitas vezes, a ideia de que ainda não é o momento é apenas uma desculpa disfarçada de prudência. Comece com o que tem de onde está e vá ajustando no caminho. A ação gera clareza e não o contrário. Também é importante cercar-se de pessoas que compreendam e respeitem o seu caminho. Haverá quem não entenda e queira empurrá-lo de volta para o seguro ou o normal. Mas lembre-se de que a visão de vida delas não precisa ser a sua. Se você ouvir demais essas vozes, acabará vivendo a vida que elas querem e não a que você deseja. Faça um plano que combine paixão e responsabilidade. Não se trata de largar tudo de uma vez, mas de construir uma ponte entre o seu presente e a vida que quer. Cada projeto que você iniciar, cada conexão que fizer, cada aprendizado que somar aproxima você daquele ponto em que seu talento e sua felicidade se tornam o seu modo de viver. E aqui está o segredo: quando você faz o que ama, sua energia se multiplica. Isso não significa que tudo seja fácil, mas que as dificuldades pesam menos, porque o propósito que você tem é mais forte do que qualquer obstáculo. A maioria desiste não porque seja difícil demais, mas porque não sente verdadeira paixão pelo que faz. Se você conseguir fazer com que o seu dia seja composto, ainda que em parte por aquilo que o apaixona e no que é bom, sua vida começará a se transformar. Não precisará esperar pelo fim de semana para se sentir vivo, nem pelo fim das suas metas para se sentir bem-sucedido. Vai viver com propósito todos os dias, e isso é algo que o dinheiro, sozinho, nunca poderá comprar. Por isso, pare de adiar a sua felicidade. Comece hoje a abrir espaço para o que sabe fazer de melhor, para o que acende sua energia, para o que lembra que você está vivo. Porque se conseguir unir seu talento à sua alegria, terá alcançado uma das formas mais puras e poderosas de sucesso que existem. E aí, sem perceber, já estará mais à frente do que a maioria. Ensinamento 11. A única vez que você deve olhar para trás é para ver o quanto já avançou. A única vez que você deve olhar para trás é para reconhecer o quanto já avançou. Porque, se o fizer para lamentar, para reviver erros, ou para ficar preso ao que poderia ter sido, estará desperdiçando a energia de que precisa para continuar avançando. O passado, quando se transforma em âncora, interrompe o seu crescimento, mas quando usa como espelho do seu progresso, transforma-se em uma fonte de força. Pense em tudo o que já enfrentou. Houve momentos em que você não sabia se iria conseguir, situações que pareciam impossíveis de superar, dias em que achou que não teria forças suficientes, e, no entanto, aqui está. Isso significa que você cresceu, que aprendeu, que já não é a mesma pessoa que começou o caminho. Olhar para trás para medir o seu progresso é um ato de gratidão e de reconhecimento próprio. Não se trata de inflar o ego, mas de lembrar a si mesmo que o que enfrenta hoje não o encontra fraco nem despreparado, o encontra com a experiência e a resistência que construiu passo a passo.
Muitas pessoas se sabotam ficando presas ao passado, repetindo mentalmente cenas dolorosas ou erros cometidos. Mas isso não muda o que aconteceu, apenas prolonga o dano. A chave está em mudar a intenção, olhar para trás não para viver ali, mas para aproveitar o que serve e seguir adiante mais forte e mais sábio. Segundo o estoicismo, o passado é imutável, mas as suas lições são ferramentas para agir com mais virtude e sabedoria no presente. Uma forma prática de aplicar isso é manter um registro dos seus avanços. Escreva o que já conquistou, mesmo que pareça pequeno, hábitos que manteve, medos que superou, decisões que antes evitava. Nos dias difíceis, reler isso lembrará que você já superou desafios e que pode fazê-lo novamente. Outra ferramenta é a reflexão consciente. Reserve um momento a cada semana ou a cada mês para revisar o seu caminho, não buscando culpados, mas reconhecendo acertos e aprendizados. Pergunte a si mesmo: o que fiz bem? O que posso melhorar? O que esta experiência me ensinou? Isso transforma o passado em um mestre, não em uma prisão. Também é importante evitar comparações com a versão idealizada que acredita que deveria ser. A comparação mais valiosa é consigo mesmo, como era antes e como é agora. É aí que está a medida real do seu progresso. Quando olha para trás com esse enfoque, algo muda, você deixa de sentir que todo o seu esforço é invisível e começa a perceber que, mesmo que nem sempre veja no dia a dia, tem avançado. E essa certeza lhe dá motivação para continuar construindo, mesmo quando os resultados finais ainda não apareceram. Lembre-se de que a vida é a soma de pequenos passos. Se valorizar apenas o fim do caminho, perderá a satisfação de cada trecho já percorrido. Mas se reconhecer cada avanço, por menor que seja, sempre terá uma razão para continuar seguindo em frente. Olhar para trás de forma saudável também ajuda a reforçar a sua confiança. Mostra que você já enfrentou desafios e que, embora no momento parecessem insuperáveis, você os superou. Isso o prepara mentalmente para o que vier, porque lembra que sua capacidade de adaptação e superação já foi provada. Da próxima vez que sentir que não aguenta mais, pare um segundo e olhe para trás, mas não para reviver feridas, olhe como quem observa um mapa com o caminho já percorrido. Você verá que não foi fácil, que houve curvas e subidas, mas também verá que avançou mais do que imaginava. E quando entende isso, o passado deixa de ser um peso e se transforma em impulso. Porque cada vez que olha para trás e vê o quanto já avançou, percebe que o que o espera à frente não é um muro, mas mais um trecho que também será capaz de conquistar. Ensinamento 12. Nada é insubstituível. Nada é insubstituível. Embora soe duro, é a verdade que poucos querem aceitar. Pessoas, momentos, trabalhos, relacionamentos, lugares, tudo na vida está em constante mudança, e nada permanece igual para sempre. Às vezes, perdemos por decisão, outras por circunstâncias. Mas no fim, a vida segue o seu curso com ou sem aquilo a que nos apegávamos. O problema é que muitos vivem como se o que têm fosse eterno, como se as pessoas que amam fossem estar sempre ali, como se as situações favoráveis não pudessem mudar. E quando a realidade bate à porta, a dor se multiplica porque não sofremos apenas a perda, mas também o apego excessivo que cultivamos. Aceitar que nada é insubstituível não significa viver friamente ou sem amor, mas entender que tudo tem um ciclo. É amar com consciência, aproveitar o momento sabendo que ele é único e que não há garantias de que se repetirá. É dar o seu melhor enquanto existe, mas estar preparado para deixar ir quando chegar a hora. Muitos acreditam que, se deixarem algo ou alguém partir, nunca encontrarão algo igual. E provavelmente estejam certos, não encontrarão algo igual, mas sim algo diferente,
algo novo, algo que também pode ter valor se estiverem abertos para recebê-lo. O problema é que, presos ao que já se foi, fecham a porta para o que poderia chegar. Segundo o estoicismo, resistir à natureza mutável da vida é fonte de sofrimento. A paz vem ao aceitar a impermanência e adaptar-se a ela. A forma de aplicar isso é treinar a mente para não depender emocionalmente de uma única fonte de bem-estar. Se todo o seu senso de segurança ou felicidade depende de uma pessoa, de um trabalho ou de uma situação, você estará em constante risco. Diversifique as suas fontes de alegria, invista no seu crescimento pessoal, cuide de mais de um relacionamento, desenvolva interesses próprios. Também é fundamental praticar o desapego consciente. Não se trata de deixar de amar, mas de amar de forma livre, sem correntes. Por exemplo, em um relacionamento, significa aproveitar e cuidar da pessoa sem viver com o medo constante de perdê-la, nem tentar controlá-la para evitar isso. Quando algo ou alguém vai embora, é normal sentir tristeza, mas não se pode permitir que esse vazio se transforme em um buraco permanente. Preencha-o com novas experiências, aprendizados e conexões. O tempo não apaga o que foi, mas lhe dá a oportunidade de criar o que será. Outra maneira de fortalecer essa mentalidade é lembrar que até você mesmo está em constante transformação. Você não é a mesma pessoa que era há 5 anos, nem pensará da mesma forma daqui a 5. Se você muda, é natural que tudo ao seu redor também mude. Adaptar-se é fluir, e fluir é viver. A resiliência nasce quando você deixa de temer os finais e começa a vê-los como transformações. O que hoje termina pode, amanhã, se tornar o ponto de partida de algo melhor. O que hoje parece uma perda insubstituível pode revelar, no futuro, forças que você nem sabia que tinha. Viver sabendo que nada é insubstituível também faz com que você valorize mais o que tem agora. Quando entende que as pessoas podem ir embora, que os momentos acabam e que as oportunidades nem sempre voltam, começa a aproveitá-los de verdade. Diz o que sente, desfruta o presente e não adia o que é importante. A vida não para por causa do que você perde. Ela sempre continuará e você pode escolher se seguirá com ela ou se ficará preso ao que já não existe. Resistir apenas atrasa o seu avanço, adaptar-se permite que você se transforme. Por isso, em vez de gastar energia tentando evitar o inevitável, use-a para se fortalecer, aprender e se abrir ao novo. Porque quando você entende que nada é insubstituível, deixa de viver com medo de perder e começa a viver com a certeza de que sempre poderá recomeçar. Ensinamento 13. De todas as palavras tristes, as mais dolorosas são poderia ter sido. De todas as palavras tristes que existem, as mais pesadas, as mais amargas, são poderia ter sido. Porque essas 3 palavras não falam de algo que você perdeu, mas de algo que nunca viveu. Não descrevem uma derrota depois de tentar, mas a ausência total de ação, o vazio deixado por não ter se atrevido. O fracasso dói, sim, mas pelo menos deixa a paz de saber que você tentou, que encarou, que colocou algo de si no jogo. O arrependimento de não ter feito é diferente. É silencioso, corrosivo e não desaparece. Ele o acompanha sempre que você pensa naquela oportunidade que deixou passar, naquele sonho que guardou numa gaveta, naquela palavra que nunca disse. A maioria das pessoas não se lamenta tanto pelas vezes que falhou, mas pelas vezes em que permaneceu parada, justificando sua inação com desculpas. Não era o momento, não estava pronto, talvez mais adiante. E a verdade é que esse mais adiante, muitas vezes nunca chega. Não fazer nada para evitar um possível fracasso é, por si só, uma forma certa de fracassar. A ação é o único antídoto contra o veneno do poderia ter sido.
Mesmo que você não consiga exatamente o que queria, mesmo que o resultado seja diferente do esperado, ao menos terá a satisfação de ter tentado, e isso é infinitamente melhor do que viver com a eterna incógnita do que poderia ter acontecido. Segundo o estoicismo, a vida se mede não pelo que imaginamos, mas pelo que fazemos. A ação virtuosa é preferível à inação medrosa. Para aplicar isso, comece se perguntando o que estou adiando por medo, comodismo ou insegurança. Faça uma lista e escolha uma dessas coisas para agir sobre ela hoje, não amanhã. Comece com algo pequeno, uma ligação, um e-mail, um primeiro passo que quebre a inércia. A chave é se mover. Também é importante mudar sua relação com o risco. O risco não é o inimigo, o verdadeiro inimigo é a passividade. Sim, agir pode trazer desconforto ou até perdas, mas não agir garante que você perca algo ainda mais valioso, a oportunidade de viver uma experiência que poderia tê-lo transformado. O medo do que vão dizer é outro ladrão de ação. Quantos sonhos deixam de nascer por medo da crítica ou do ridículo? Lembre-se, as pessoas sempre terão algo a opinar, você haja ou não. No fim, quem vive com a sua decisão é você, não elas. Comece a se enxergar como alguém que prefere uma vida cheia de tentativas a uma vida cheia de si. Uma vida na qual possa olhar para trás com a certeza de que, embora muitas coisas não tenham saído como pensava, nada ficou guardado por covardia ou preguiça. A ação constante, mesmo quando não há resultados imediatos, treina você para tomar iniciativa sem esperar garantias. É como um músculo. Quanto mais se usa, mais natural se torna. E com o tempo, essa forma de viver o afasta dos arrependimentos e o aproxima de uma vida mais rica, mais autêntica e mais sua. Da próxima vez que sentir a tentação de esperar o momento perfeito, lembre-se de que esse momento raramente existe. O tempo não vai parar para que você esteja pronto. A vida vai continuar correndo e levando consigo as oportunidades que você deixar passar. Não permita que a sua história se encha de capítulos que nunca escreveu. Faça o que tiver que fazer hoje, mesmo que seja imperfeito, mesmo que não tenha todas as respostas. Porque quando chegar o fim, será muito mais fácil aceitar as cicatrizes das tentativas do que carregar o peso insuportável das coisas que nunca teve coragem de fazer. Que você nunca tenha que dizer poderia ter sido com a voz embargada. Que sempre possa dizer, eu tentei com o coração em paz. Ensinamento 14. Nunca abaixe a cabeça, mantenha sempre erguida e olhe o mundo diretamente nos olhos. Nunca abaixe a cabeça, porque cada vez que o faz, mesmo que por um segundo, envia ao mundo e a si mesmo a mensagem de que não se sente suficiente. Caminhar de cabeça erguida não é apenas um gesto físico, é uma declaração silenciosa de respeito próprio, de força interior e de que você se sabe digno de estar aqui, ocupando o seu espaço. Quando baixa o olhar por insegurança, o seu corpo fala antes das palavras e os outros percebem. A postura, a forma como você se apresenta ao mundo, influencia diretamente como o tratam e, sobretudo, como você se trata. A linguagem corporal não mente, ombros curvados e olhar no chão gritam insegurança, costas retas, queixo firme e olhos à frente transmitem presença e confiança. Manter a cabeça erguida não significa arrogância, significa dignidade. Não se trata de olhar os outros de cima, mas de olhá-los diretamente nos olhos, com a serenidade de quem sabe quem é e o quanto vale. Essa simples ação pode mudar a forma como você enfrenta conversas, entrevistas, desafios ou até mesmo conflitos. A confiança nem sempre vem de se sentir seguro, muitas vezes constrói-se através desses pequenos atos repetidos. O corpo e a mente estão conectados, se adota uma postura forte, a sua mente começa a alinhar-se com essa imagem e a acreditar nela.
E se repetir isso o suficiente, deixará de ser apenas uma pose para se tornar parte de quem você é. Segundo o estoicismo, a verdadeira confiança vem da coerência entre o que se pensa, diz e faz. A postura firme reflete a fortaleza interior. Para aplicar isso, faça-o de forma consciente sempre que entrar em um ambiente, endireite as costas, levante a cabeça e direcione o olhar para a frente. Não se esconda no telefone para evitar contato visual, não caminhe apressado como se quisesse desaparecer. Em vez disso, mova-se com calma, como alguém que tem direito de estar ali. Em conversas, olhe nos olhos sem hesitar. Não se trata de encarar de forma desconfortável, mas de mostrar que está presente e seguro. Mesmo que por dentro sinta nervosismo, manter o olhar e a postura pode enganar o cérebro para que se acalme e projete serenidade. A prática diária também ajuda. Você pode treinar-se diante do espelho, observe como a sua imagem muda quando curva os ombros e baixa o olhar, e depois compare com a postura ereta e o queixo levantado. Essa diferença não é apenas estética, muda a energia que você transmite. É normal que no início se sinta estranho, especialmente se passou anos andando de cabeça baixa por hábito ou timidez. Mas quanto mais praticar, mais natural se tornará. E pouco a pouco, notará mudanças, mais respeito no tratamento dos outros, mais abertura nas interações e, sobretudo, uma sensação interna de segurança que antes não tinha. Andar de cabeça erguida também é uma forma de resistência. É dizer ao mundo que mesmo com problemas, medos ou inseguranças, você não vai se encolher. É manter-se firme até nos dias em que a vida pesa, porque sabe que a sua atitude é a primeira linha de defesa contra a adversidade. Não se esqueça de que as pessoas que inspiram respeito não são as que gritam mais alto, mas as que transmitem força em silêncio. Uma boa postura, um olhar direto e uma presença segura são ferramentas poderosas que não custam nada, mas valem muito. Por isso, da próxima vez que sentir a tentação de se encolher ou baixar a cabeça, lembre-se: a sua postura é o seu cartão de visita. Mantenha-se ereto, olhe de frente e faça o mundo saber, sem pronunciar uma única palavra, que você sabe quem é e não tem medo de mostrar. Porque, quando anda de cabeça erguida, não apenas projeta confiança, você a cria. Ensinamento 15. Dentro dos nossos sonhos e aspirações encontramos oportunidades. Dentro dos nossos sonhos e aspirações estão escondidas as portas que nos levam às maiores oportunidades da nossa vida. Nem sempre elas são visíveis no início. Às vezes parecem distantes ou até impossíveis. Mas se você se atreve a caminhar em direção a elas, elas se abrem no momento certo. Os seus sonhos não são simples fantasias, são pistas do que a sua alma sabe que você pode se tornar. Cada vez que ignora um sonho por medo, por comodismo ou por acreditar que não é realista, você fecha uma porta antes mesmo de tocá-la. Mas quando decide segui-lo, mesmo sem ter o mapa completo, começa a encontrar caminhos, pessoas e momentos que jamais teria conhecido permanecendo na sua zona de conforto. Os sonhos têm esse poder, conduzem a sua vida em direções que você nem imagina. Pode começar perseguindo um objetivo e acabar descobrindo algo totalmente diferente, mas igualmente ou ainda mais valioso. O importante é que o movimento começa quando você decide dar o primeiro passo. O problema é que muitas pessoas esperam ter todas as condições perfeitas para começar, e esse momento raramente chega. O caminho para as oportunidades se constrói caminhando, não esperando. E nesse caminhar as portas aparecem nunca antes. Segundo o estoicismo, o propósito e a ação alinhada à virtude são as forças que transformam a intenção em destino. O sonho sem ação se enfraquece, mas o sonho trabalhado abre caminhos. Para aplicar isso,
O primeiro passo é identificar o que você realmente sonha. Não o que os outros esperam de você, nem o que parece mais fácil, mas o que acende algo dentro de si. Faça uma lista honesta dessas metas que você guarda há anos, inclusive aquelas que parecem grandes demais. Depois, divida-as em ações pequenas e alcançáveis. Se o seu sonho é escrever um livro, não comece pensando em 300 páginas. Comece escrevendo uma página por dia. Se quer empreender, não espere ter todo o capital, comece aprendendo, planejando e criando em pequena escala. Cada passo é uma chave que pode abrir a próxima porta. É essencial manter a determinação mesmo quando os resultados demorarem. O fato de uma oportunidade não aparecer rápido não significa que ela não exista, pode ser que você ainda não tenha chegado à porta certa. É aí que a perseverança separa os que alcançam dos que desistem. Também é importante estar aberto a oportunidades que não sejam exatamente como imaginou. Muitas vezes, o caminho para o seu sonho principal passa por projetos, trabalhos ou experiências que à primeira vista parecem não ter relação, mas que lhe dão habilidades, contatos ou perspectivas que depois serão fundamentais. Cerque-se de pessoas que o inspirem a continuar avançando. A energia daqueles que também perseguem seus sonhos lembra que você não está sozinho no caminho e que as oportunidades se multiplicam quando você se move em ambientes de crescimento. Lembre-se de que as maiores oportunidades muitas vezes chegam disfarçadas de desafios. Pode ser que você precise atravessar momentos difíceis antes de alcançar algo valioso, mas esses momentos fazem parte da preparação. Cada obstáculo que você supera o transforma na pessoa capaz de sustentar a oportunidade quando ela chegar. E, acima de tudo, entenda que o valor de um sonho não está apenas em alcançá-lo, mas no que você se torna enquanto o persegue. O processo ensina disciplina, paciência, criatividade e resiliência. Mesmo que termine em um lugar diferente do que imaginava, terá crescido muito mais do que se tivesse permanecido parado. Por isso, não ignore essa voz interna que lhe mostra a direção. Não adie o que o seu coração sabe que deve tentar. Comece hoje, nem que seja com um pequeno passo, porque esse passo pode ser o início de uma sequência de portas que você ainda não consegue ver. Dentro dos seus sonhos estão as oportunidades que podem mudar tudo, mas somente se você tiver coragem de ir buscá-las. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Significa que tem a determinação e a disciplina que muitos não estão dispostos a ter. Agora, quero que fortaleça esse compromisso, vá aos comentários e escreva novamente: hoje decido meu destino, sou estoico. Faça isso para que fique gravado na sua mente, para que a sua mudança não seja apenas uma intenção, mas uma ação. E, se você está aqui no final, comemore. Parabenize-se porque está no caminho certo, porque está investindo tempo no que tem de mais valioso, a sua mentalidade. Isso não é acaso, é decisão. Deixe o seu like neste vídeo se sentir que ele lhe trouxe valor e inscreva-se para continuar recebendo mais conteúdo que fortaleça a sua mente e o seu caráter. Vamos seguir construindo juntos uma mentalidade inabalável, passo a passo, dia após dia.